Oi, eu sou a Leona Moscovita e hoje eu vou contar algumas histórias pra vocês. Antes de tudo, eu queria falar sobre essa maquiagem que eu fiz, que foi inspirada na Dakota Monteiro, que é uma drag queen que eu amo e que, pra mim, ela é uma das melhores do Brasil nos dias de hoje. E é só isso mesmo que eu ia falar. Antes de começar o vídeo de verdade, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, pra vocês darem um like nesse vídeo, pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais e compartilhar esse vídeo com quem possa gostar de histórias sobrenaturais, que é o que eu vou falar hoje. As histórias que eu vou contar hoje, eu encontrei elas todas no Reddit, que eu vou deixar o link aqui na descrição, como sempre. O título da primeira história é O Amigo Imaginário. Uma vez minha esposa, quando era adolescente, estava sozinha. Era Halloween e ela deveria distribuir doces. Mas você tinha que ser muito louco para deixar seus filhos irem pegar doce na onde ela morava. Ela morava no alto de uma colina, afastada de qualquer estrada ou qualquer outra coisa do tipo. Ela estava na sala de estar quando de repente teve a forte sensação de que alguém estava olhando para ela por debaixo da escada. Ela ficou com medo, mas passou um pouco e ela pensou que ela só estava com medo mesmo de ficar sozinha ali. Então ela relevou. Então ela reparou que todos os cachorros estavam parados olhando para a porta do armário que tinha embaixo dessa escada. Então ela chamou os cachorros e eles foram para trás dela e se encolheram, tremendo de medo. Ela fala que ficou encolhida no canto junto com os cachorros por algumas horas, até os pais dela voltarem de casa. Naquele dia mais tarde, depois que os pais dela chegaram, ela conversou com o irmão mais novo dela, que disse sobre o amigo imaginário que morava embaixo da escada. Ele disse que esse amigo imaginário era mau e que ele não gostava de falar com ele e nem chegar perto da porta do armário dele de noite, porque ele falava coisas muito estranhas. O marido da mulher termina dizendo que ela contou isso junto com a mãe dela pra ele e que ele nunca viu nada lá, por mais que ele fique bastante tempo na casa. Então vamos pra segunda história de hoje. O título da história é Eu testemunhei algo com meus amigos na floresta 9 anos atrás que até hoje me assombra. Lembrando, gente, que as histórias são todas do site gringo, e então tem algumas coisas que não dá pra traduzir, tipo lugares e tal, entendeu? Então, não me julgue. Eu e alguns dos meus amigos costumávamos ir a um lugar chamado Profile Rock, em Massachusetts. Uma noite, durante o verão, fui pra lá com 3 dos meus amigos por volta das 2 da manhã, só pra brincar e explorar algumas pedras. Bem, eu não sabia disso na época, mas Profile Rock e a área que estávamos é bem conhecida por ter avistamentos de OVNIs e encontros paranormais. Inclusive já li bastante sobre esse lugar e talvez eu faça um vídeo sobre os avistamentos que aconteceram lá. Estávamos escalando uma rocha e ficamos no topo dela por talvez 3 ou 4 horas, conversando, bebendo e rindo. Então uma hora nós decidimos partir. E quando você está saindo de Profile Rock, você tem que percorrer um longo caminho, cerca de 3 quilômetros para voltar para onde eles estacionavam o carro. 2 dos amigos estavam andando a uns 5 quilômetros na frente deles. E ele diz assim aqui: Eu nunca vou saber por que me virei. Eu não tinha a sensação de que alguém estava nos observando. Eu simplesmente me virei porque, além do luar brilhando por entre as árvores em certas áreas, só tínhamos lanternas de celular para fazer nosso caminho. Lembro-me de virar e ver alguém correndo em nossa direção, a cerca de uns 40 metros atrás. O que me assustou não foi que ele estava correndo em nossa direção, mas sim o jeito que ele corria. Você sabe como um zumbi anda em um filme de terror arrastando uma de suas pernas, quase mancando? É assim que esse alguém corria. No começo eu não disse nada e possivelmente presumi que fosse um dos meus amigos ou alguém que já estava lá, que se machucou ou que precisava de ajuda. Até que esse alguém chegou a uma área do caminho onde o luar alcançava as árvores e lhes dava uma perspectiva. O que eu vi ainda me engasga até hoje. Você já viu uma criança tentando desenhar uma pessoa? Sabe aqueles bonequinhos de palito? É exatamente assim que esse alguém parecia. Eu consegui ver por pelo menos uns 10 segundos, enquanto ele corria sob as árvores iluminadas pelo luar. Mas não vi nenhuma característica facial distinguível. Sem olhos, sem boca, sem orelhas. Seus braços e pernas pareciam com de uma pessoa extremamente desnutrida. Aquilo era completamente negro e não parecia pele, ou qualquer tipo de roupa, pelo que eu pude ver. É quase impossível descrever, mas dava para perceber perfeitamente que não era uma máscara ou uma fantasia.
Lembro de chamar meu amigo que estava andando comigo com uma voz em pânico, que agora estava a cerca de uns 3 metros na minha frente. Eu iluminei ele enquanto ele estava olhando para o mesmo lugar que eu, e eu pude perceber imediatamente pela sua expressão facial que eu não estava vendo coisas. Aquela coisa agora estava talvez a uns 14 metros de nós, quase a mesma distância dos nossos amigos que estavam mais para frente. Eu e meu amigo que estava comigo apenas começamos a correr. Meus 2 outros amigos nos perguntaram o que havia de errado, e eu respondi: só corre. E todos os 4 voamos pro carro. Todos nós entramos no carro e meu amigo que estava andando comigo grita: cara, me diga que você também viu isso. Que porra foi essa? Eu disse pra ele que eu vi a mesma coisa. Nessa altura, meus outros 2 amigos estavam pensando que estávamos brincando com eles. Até que meu amigo que caminhava comigo jurou por seu pai, que faleceu há menos de um mês, que estava falando a verdade. Fiquei um pouco frustrado porque não pude acreditar que meus outros 2 amigos não viram aquilo quando se viraram para perguntar pra gente por que estávamos correndo. Na verdade, isso nem importa mais agora. Voltamos lá com mais algumas pessoas no dia seguinte e não testemunhamos nada. É claro, nunca vou saber o que foi, quem era ou o que queria. Mas eu sei de uma coisa. Não há nenhuma maneira de que 2 pessoas imaginaram ver aquela mesma coisa na floresta. A terceira história, o título é Estou finalmente pronto para falar sobre aquilo. Vou começar dizendo que acho que sou boba de acreditar em fantasmas e fico com vergonha de falar sobre isso. A alternativa para acreditar que estou sendo assombrado é admitir que sou muito mais doente mental do que eu pensava. Isso aconteceu durante alguns anos em uma casa de fazenda no deserto do Arizona. Era um terreno recém-desenvolvido. Mudamos para o local quando eu tinha por volta de 15 anos. Na época, eu estava passando por muita coisa. E também estava fumando muita maconha. Isso pode explicar alguma das minhas experiências pessoais. Então, tentarei não me alongar muito sobre elas. A casa foi construída quase no estilo de uma plantação. Era muito larga e estreita. Uma grande varanda envolvente e muitos cantos estranhos. A sala da frente era uma biblioteca alta com uma varanda aberta para o andar de cima, que dava para os quartos compridos e estreitos. O quarto dos meus pais era o mais próximo às escadas, e com um anexo a um berçário, com uma porta deslizante. O quarto dos meus irmãos e o meu ficavam no final de um corredor escuro. Esse lado da casa nunca tinha visto o sol, então havia péssimas vibrações ao redor. No andar de baixo havia um armário estilo Harry Potter, uma sala de estar rebaixada, uma cozinha no centro de casa e uma sala de jogos. Sinceramente, tudo começou no primeiro dia que nos mudamos. Meu irmão e eu éramos os únicos na casa, desembrulhando os pratos. O lugar era tão vazio que tudo ecoava. Eu juro que parecia que uma garotinha ria, como aquelas de sons assustadores que você pode baixar do YouTube ou em qualquer outro aplicativo. Tenha em mente que as TVs não estavam conectadas, estávamos bem longe da estrada de terra e meu irmão era estúpido demais para pregar uma peça dessas. Comecei a ouvir vozes à noite. Isso não era incomum. Eu, honestamente, costumava me assustar tanto que acho que fazia barulhos para me assustar. Meus pais me educaram para não falar sobre coisas que me assustam, para aguentar e ser uma menina crescida. Estava bom na maior parte do tempo durante o dia. Tudo começava à noite. Lembro-me perfeitamente de quando começou a mexer comigo na cama. Em solidariedade, meu irmão e eu mantivemos as portas de nossos quartos abertas para a luz noturna dos corredores iluminar. E, para o caso de precisarmos chamar um ao outro. Tivemos uma infância muito fodida, que pode ter contribuído para toda a codependência. Um dia eu estava adormecendo, mas não totalmente apagada. Senti o cobertor escorregar para fora da cama e me abaixei para puxar de volta. E isso é comum, tudo bem, mas ele continuou escorregando. Não importava o quanto eu tentava puxar. No clássico estilo de filme de terror, a última vez que eu puxei, senti tensão. E sinto que no segundo que passei de confuso para apavorado, ele voltou para mim. Não sei bem como explicar isso, mas tinha certeza de que alguém estava debaixo da minha cama, puxando de mim. Mais tarde, coloquei outra luz noturna no quarto. Outro dia, eu estava novamente quase dormindo, mas não totalmente. Então, não acho que poderia ter sido paralisia do sono.
Ouvi o barulho do tapete e talvez as juntas do chão estalando. Parecia que minha mãe tinha vindo me ver. Eu abri meus olhos e imediatamente congelei. Acho que nunca fiquei mais assustada na minha vida. Havia uma mulher rastejando pelo meu andar, do outro lado do meu quarto até o pé da minha cama. Ela era pálida. Tinha os cabelos pegajosos, como se estivessem ficando finos e caindo. Eu não conseguia ver o rosto dela. Não sei como adormeci. Eu não conseguia gritar ou me mover. Acho que ela desapareceu debaixo da minha cama. Não, meu irmão caçula tinha cerca de 7 meses quando ela começou a sair durante o dia. Minha mãe era professora na época e podia ficar em casa conosco durante as férias de verão. Era hora do almoço. Estávamos assistindo a um filme em silêncio, na sala de casa, enquanto o bebê cochilava. Houve ruídos no andar de cima, como se algo tivesse caído no chão. Escutamos por um segundo antes da minha mãe aparecer. Ela pensou que o bebê havia caído do berço. Então subimos, abrimos a porta e o encontramos dormindo. Havia alguma coisa estranha no chão. Demoramos um pouco para descobrir que era parede seca ou algo assim. No cômodo havia um pequeno espaço para o sótão, onde o ar-condicionado e o isolamento podiam ser alcançados. Mal era grande o suficiente para passar uma pessoa, e era a quase 3 metros do solo. Ele também tinha que ser empurrado para cima e deslizado para abrir. O tapete do cômodo era um azul escuro, muito feio. Então, conseguimos ver manchas brancas no chão, como se algo tivesse sido arrastado de um lado da sala para onde estava o bebê. Minha mãe verificou o armário e ligou para meu padrasto, que na época não podia sair do trabalho. Então, ficamos no andar de baixo até que ele chegasse em casa. Ele verificou o espaço e nada foi encontrado. Isso acontecia dia sim e dia não. E aconteceu durante semanas. Quando minha outra irmãzinha nasceu, aquilo parou e não voltou a acontecer por 2 anos e meio. Tive um período de 3 meses em que não dormi direito. Eu fiquei louca. Todas as noites eu sentia que minha cama tremia. No instante que colocava minha cabeça no travesseiro, ela vibrava. A estrutura de metal balançava. Eu sentia como se alguém estivesse empurrando o colchão entre os rodapés da cama ou entre o estrado. Pedi para o meu irmão que trocasse de cama comigo por uma noite, para me dizer se o tremor estava na minha cabeça ou na cama. Ele disse que não estava na cama. Cheguei a pensar até que estava tendo convulsões, ou qualquer outra coisa assim. A certo ponto, fiquei tão frustrada com aquilo que cheguei a pedir para o meu pai comprar um cachorro para que eu pudesse dormir na sala de casa com ele. Comecei a ouvir sussurros também. Não um ruído que soasse estranho, mas alguém chamando meu nome. À noite, depois que meus pais iam para a cama, o andar de baixo realmente me assustava. Depois que as luzes se apagavam então, nunca descia. Mas ia até a varanda para olhar para baixo. Nunca vi nada, mas o sussurro parava quando eu chegava perto. Meu irmão também começou a ouvir. Ele é meio estranho. O sonho de sua vida era ser estar no exército. Então, sua reação era sempre pegar sua faca e descer para as escadas para enfrentar o que fosse. Ele acendia as luzes e olhava ao redor antes de voltar. Ele dormiu no chão do meu quarto ao lado da minha cama algumas noites, porque estava convencido de que ela me queria. Tivemos experiências anteriores de assombrações, o que levava meus pais a fazer piadas de que os fantasmas nos seguiam. Uma noite, meus pais saíram com os bebês. Meu irmão e eu estávamos em nossos quartos, as portas abertas como de costume. Começamos a ouvir algo estranho. Pensei que fosse o vento, até que ficou mais alto e ficou claro de que uma mulher estava chorando. Eu sei que parece loucura, mas era tão claro. Nós nos escondemos no meu quarto, pelo que pareceram horas. Por algum motivo, não nos ocorreu chamar a polícia. Quando o choro parou, traçamos um plano para correr para as escadas e sair pela porta mais próxima. Todas as luzes da casa estavam acesas e meu irmão estava com suas facas estúpidas. É como se ela soubesse que estávamos indo embora. Ouvimos um barulho do lado de fora da porta e talvez uma respiração. Pode ter sido o ar-condicionado, pelo menos é o que eu gosto de pensar. O choro começou novamente e estava claro que estava no quarto dos meus pais. Conseguimos sair e ficamos do lado de fora da propriedade por 1 hora esperando que eles voltassem para casa. Ninguém poderia ter saído sem que víssemos.
Tínhamos enormes janelas no corredor do andar de cima que mostravam tudo com as luzes acesas. Meus pais, mais uma vez, zombaram de nós. E ainda zombam daquela noite. Alguns outros incidentes incluem meu irmão mais novo falando com o homem lá em cima. Ele ficava na frente da varanda e falava com alguém, simples assim. Ele nos disse que o homem estava escondido no meu quarto. Ele também falava sobre o homem na janela e perguntava: "Quem é esse?", enquanto apontava para as janelas e portas à noite. Não quero falar sobre tudo isso, mas ouvi tantos casos de vozes, portas batendo e coisas sendo derrubadas no meu quarto. Eu me mudei aos 18 anos e voltava ocasionalmente, geralmente para ser babá dos meus irmãos. Aparentemente, minha mãe crente e relutante e meu padrasto cético absoluto viram uma cafeteira pular do balcão. Eles também estavam sentados do lado de fora fazendo uma fogueira à noite, quando viram uma figura na janela da varanda do seu quarto. Minha mãe disse que teve sonhos horríveis com o homem no canto do seu quarto depois disso. Meus pais deixaram a cidade com as crianças por uma semana. Naquela época, eu já tinha 19 anos e vivia feliz a 1 hora de distância. Minha mãe me implorou para dar uma olhada no meu irmão e também passar algumas noites no fim de semana. Cheguei à noite, depois de sair do trabalho. Eu perguntei para o meu irmão como estava sendo estar lá sozinho. Ele disse que estava bem e simplesmente não subia as escadas à noite e cuidava da sua própria vida. Ele disse que o truque era ignorar e tentar não ficar com medo. Estávamos assistindo ao YouTube, comendo, quando começamos a ouvir um barulho profundo. A princípio, pensei que fosse uma bicicleta ou pequenos carrinhos que as pessoas dirigiam por ali. Até que eu percebi que estava tocando uma melodia. O barulho era tão profundo que parecia não ser humano. Mas era definitivamente melódico. Meu irmão e eu meio que olhamos um para o outro. Então, uma porta bateu no andar de cima e decidimos sair da casa para dar um passeio. Quando voltamos, decidi dormir no quarto dos meus pais. Não parecia certo ficar no quarto das crianças, mas olhando para o passado, teria sido melhor ficar no quarto do meu irmão. Estranhamente, adormeci fácil. Acho que cerca de 2 horas se passaram, antes do meu irmão bater a porta aberta. A casa cheirava queimado. Não é realmente como cheiro de fogo, mas como plástico queimado e lixo. Eu estava em pânico. Eu era um adulto e não sabia o que fazer. Verificamos a casa, desliguei o ar-condicionado pensando que poderia estar pegando fogo. Abrimos todas as janelas e adormecemos nos sofás do andar de baixo. No dia seguinte, o cheiro ainda era persistente, mas menos opressor. O ar-condicionado estava bom quando eu liguei novamente. Como de costume, o dia estava bom. Na noite seguinte, meu irmão e eu fomos correr. Pode ter levado uns 30 minutos. Quando chegamos em casa, estava uma confusão de sangue, vômito e merda. O cachorro parecia doente e ele tinha feito aquilo tudo por toda a sala. Imediatamente, o levamos para o veterinário de emergência. Tínhamos certeza de que ele estava morrendo. Então, eles o examinaram, fizeram tudo o que podiam. Disseram que estava tudo bem com ele. Ele voltou para casa. Quando chegamos em casa, o inferno começou. Meu irmão e eu estávamos limpando a bagunça com as portas abertas para o ar circular. Ouvimos barulhos absolutamente insanos vindos do andar de cima. Não tínhamos trancado nada na saída. Meu irmão pensou que alguém havia entrado e estava destruindo o andar de cima. Ele subiu para verificar e eu desci, pronta para chamar para a polícia. Nada aconteceu, nada parecia fora do lugar. Continuamos limpando, mas o barulho começou quase imediatamente. Parecia que alguém estava gritando atrás de uma parede de cimento. Meu irmão disse que estava tudo bem antes de eu chegar e que eu poderia ir embora se eu quisesse. Eu então fiz isso e não voltei. Meus pais venderam a casa esse ano. Eu adoraria pensar que isso foi minha própria ilusão, mas foi compartilhado por muitas pessoas. Talvez alguma dessas coisas sejam explicáveis, mas a maioria não é. Isso me afetou tão profundamente que ainda estou com medo de que, se eu pensar muito sobre, tudo volte a acontecer. Ah, esqueci de mencionar que ouvimos de alguns vizinhos que a família anterior tinha 12 pessoas, que eles eram realmente estranhos, de acordo com várias famílias, que se mudaram com 5 filhos e partiram com 4. Dizem que ouviram uma criança se afogar na banheira do andar de cima. Não tenho ideia se isso é verdade ou não. Nunca encontramos nenhuma documentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no canal
pra vocês darem um like no vídeo, pra você me seguir nas minhas redes sociais, que vai aparecer aqui. Pra você compartilhar esse vídeo se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E vai aparecer aqui na tela alguns outros vídeos do canal, caso você queira ver ou não conhece. Por hoje é só. Boa noite e bons sonhos.